Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para tratarmos da querida disciplina Direito Processual Penal. Este é o nosso 21º encontro, já estamos quase íntimos, e no dia de hoje trataremos da competência em virtude da prerrogativa de função e também dos aspectos gerais relacionados à competência dispostos a partir do artigo 88 do Código de Processo Penal. Vamos lá! Meus amigos, nas aulas anteriores, onde já tratamos especificamente das diversas formas de competência, eu já fiz uma menção a vocês, mesmo que superficial, do foro por prerrogativa de função ou da competência por prerrogativa de função. Acho prudente que façamos neste momento uma análise um pouco mais aprofundada para que os senhores tenham ciência efetivamente do que é o foro por prerrogativa de função e também cada uma das competências ou a determinação do juízo competente para o julgamento de determinadas pessoas detentoras do foro por prerrogativa de função, especialmente por uma razão. A cada dia que passa, é mais comum o tratamento do foro por prerrogativa de função, especialmente as críticas feitas pela imprensa, quanto ao foro por prerrogativa de função. Por essa razão, é um tema que está na mídia, que é amplamente divulgado pela imprensa, e por essa razão, acho prudente que façamos a análise. Meus amigos, eu já disse a vocês, o foro por prerrogativa de função diz respeito ao cargo exercido pela pessoa e não quanto à pessoa efetivamente. Então, supondo que eu fosse deputado federal e cometesse um crime no exercício da função de deputado federal, nestas circunstâncias, eu seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou eu, enquanto deputado federal, cometesse um crime comum. Nestas circunstâncias, eu também seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal, desde que estes dois crimes fossem cometidos no exercício, no período relativo ao meu mandato como deputado federal. Tudo bem, meus amigos? Então, reitero algo que já foi amplamente dito aos senhores. O foro por prerrogativa de função está relacionado à função, ao cargo exercido pela pessoa, à dignidade do cargo exercido pela pessoa e não quanto à pessoa efetivamente. Pois bem, meus amigos, são diversos os cargos que ensejam o julgamento do seu detentor através do foro por prerrogativa de função. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer menção ao presidente da República. Quanto ao presidente da República, nós temos duas possibilidades. Em primeiro lugar, se o presidente da República cometer um crime comum, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Acontece que, se o presidente da República cometer um crime relacionado à sua função, presidente da República, as funções atinentes ao cargo, portanto, um crime relativo à função, nesta circunstância, ele será julgado pela Câmara dos Deputados. Tudo bem, meus amigos? Será julgado pelo Congresso Nacional. Tudo bem, meus amigos? Além disso, nós temos outros sujeitos que são detentores do foro por prerrogativa de função. O governador do estado, por exemplo. Se o governador do estado cometer um crime comum, ele será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Se um promotor de justiça cometer um crime comum ou um crime de responsabilidade, ele, promotor de justiça, será julgado pelo Tribunal de Justiça ao qual esteja vinculado. Então pensem na seguinte situação, o promotor de justiça que atue aqui em São Paulo está em férias e foi passear em Barra Grande, no litoral do Piauí. Lá no litoral do Piauí, ele praticou um crime de homicídio. Nestas circunstâncias, em virtude do foro por prerrogativa de função, ele será julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No que tange ao juiz de direito, a dinâmica é a mesma. Ele é julgado
pelo Tribunal de Justiça ao qual está vinculado. No que tange ao Procurador da República e ao Juiz Federal, a dinâmica será a mesma, com uma única diferença, qual seja, eles serão julgados pelo Tribunal Regional Federal, no caso do juiz a qual ele esteja vinculado, e no caso do Procurador da República, no qual ele atue. No que tange aos deputados federais e senadores, eu já mencionei a vocês, serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Temos outros casos, o caso do prefeito municipal, por exemplo. Conforme expressa a previsão do artigo 29, inciso 9 da Constituição Federal, o prefeito municipal, em virtude da prática dos crimes ou de responsabilidade, que estão dispostos no Decreto-Lei 201 de 67, ou em virtude da prática de crimes comuns, estes serão julgados pelo Tribunal de Justiça. Ok? 29, inciso 9 da Constituição. É necessário que eu faça menção, quanto aos prefeitos, ao seguinte. Supondo que o prefeito tenha desviado uma verba relativa à educação, e esta verba tenha sido destinada ao município através de um convênio feito com a União, com o Ministério da Educação. Nestas circunstâncias, em virtude da origem federal da verba, a competência deixará de ser do Tribunal de Justiça e passará a ser do Tribunal Regional Federal, no qual esteja inserido aquele município. No que tange a um crime eleitoral praticado pelo prefeito municipal, a competência será do Tribunal Regional Eleitoral, tá? Outras situações. A questão dos delegados de polícia. Eu já mencionei a vocês, quando tratei da competência do Tribunal do Júri, aquela competência disposta no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. No que tange aos delegados de polícia, existem algumas constituições estaduais que prevêem a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento dos delegados de polícia. Meus amigos, nesta circunstância, é possível que a Constituição Estadual traga esta previsão. Não há qualquer problema quanto a esta previsão pela Constituição Estadual. Acontece o seguinte, caso o delegado de polícia, que tem o foro por prerrogativa de função elencado na Constituição Estadual, cometa um crime doloso contra a vida, nesta circunstância, a competência do Tribunal do Júri vai prevalecer em relação à competência prevista na Constituição Estadual. E por quê? A Constituição Federal, artigo 5º, inciso 38, a linha A, dispõe expressamente da competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, nesta circunstância, nós temos a a competência por prerrogativa de função prevista na Constituição Estadual e a competência do Tribunal do Júri prevista na Constituição Federal. Nesta circunstância, prevalece a competência prevista na Constituição Federal. E por último, nós temos o caso da aplicação das normas dispostas na Lei 9.099 de 95, das medidas despenalizadoras da lei que dispõe sobre o GCRIM, no caso do foro por prerrogativa de função. Já é admissível o entendimento que, estando determinado sujeito naquelas circunstâncias onde há previsão da incidência do foro por prerrogativa de função, é possível que o tribunal competente para o julgamento desta pessoa, portanto, um deputado federal, cometeu um crime comum, está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E nesta circunstância, de acordo com a pena máxima do crime que ele cometeu, é admissível a transação penal, por exemplo, é possível, então, que nesta circunstância haja aplicação do Instituto da Transação Penal previsto no artigo 77, parágrafo 6º da Lei 9.099 de 95. Recapitulando aos senhores, então, no caso de julgamento em que haja incidência do foro por prerrogativa de função, é possível a aplicação das medidas despenalizadoras da Lei 9.099 de 95. Tudo bem, meus amigos? Eram estas as informações gerais, apenas para que fossem
aprofundados os institutos relacionados ao foro por prerrogativa de função. Foi um prazer estar com Vossas Excelências mais uma vez. Espero revê-los nas próximas aulas. Peço gentilmente que, caso tenham gostado, compartilhem a nossa aula. Um abraço, valeu, tchau, tchau!